Eu tenho o prazer de chamar aqui o professor José Macedo. Opa, microfone mesmo. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Como vai? Como é que estão? Tudo bem? Estamos bem. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer também para a gente estar trocando essa ideia com você nessa uma hora aqui de sexta-feira. E abordar um case que, assim, falando como cidadão cearense, deixa a gente muito orgulhoso de ver o que o governo tem pensado e tem desenvolvido em termos de transformação digital para a administração pública do Estado. Então, começamos com esse agradecimento e essa expressão de admiração com o projeto. Muito obrigado, muito obrigado. É um trabalho de muitos, de fato, né? É um trabalho de muitas pessoas, né? Começando pelo governador do Ceará, governador Camilo Santana, do ex-secretário da Casa Civil, Elcio Batista, né? São pessoas que planejaram e traçaram esse plano para o Estado. Então, um trabalho de muitas pessoas envolvidas. Thiago, aqui eu posso colocar alguns slides ou Fique à vontade. Fique à vontade. Tá, eu já tenho meu tempo agora, eu já posso começar? Ou pode começar. Pode começar. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Não sei se vocês enxergam aqui. Estão enxergando? Ainda não. Está começando a aparecer aqui. Foi, né? Pronto, agora sim. Estão vendo, né? Sim. Então, como a gente combinou, né, eu tenho mais ou menos 15, 20 minutos, né, para falar um pouquinho sobre a inovação no governo do Ceará. Não é isso, Thiago? Só para a gente... Ok. Sim. Então, eu vou comentar com vocês, né, esse processo, que é o processo de transformação digital do Ceará, e que nasceu através dessa ideia de criação do Laboratório de Inovação e Dados do governo do Ceará. Então, o que é esse laboratório? Né? Esse laboratório é uma iniciativa, né, do governo, da UFC, junto com a FUNCAP, né, a FUNCAP que criou o programa Cientista-Chefe. Então, é uma iniciativa de juntar governo e academia. Eu sou coordenador do Insight Data Science Lab, da UFC, e com essa junção entre governo e academia, a sugestão, né, e a proposta foi a criação de um laboratório de inovação e dados dentro da Casa Civil, né, junto ao governador, né, junto à Casa Civil, junto ao poder central do Estado, né, de tal maneira que ele pudesse orientar as iniciativas e pudesse acelerar a transformação digital do governo do Ceará. Então, o IRIS, ele é um laboratório que está dentro da Casa Civil, como eu comentei, né, tem 200 metros quadrados e é basicamente um espaço de cocriação, teste de ideias, inovações, e a proposta é que ele junte num lugar só as várias secretarias do Estado, de tal maneira a estudar os problemas e propor soluções inovadoras. Além disso, a gente tem a missão de trazer essa cultura de inovação com foco da aceleração digital e gestão pública. Então, a gente está fazendo um ano, esse laboratório, ele completou um ano agora em janeiro, e ele já ganhou um prêmio. Ele ganhou o prêmio Medalha do Espírito Público pelos trabalhos que o laboratório, junto com as secretarias, Secretaria de Saúde, Secretaria de Planejamento e outras secretarias, executou durante a pandemia. A criação de soluções, né, a busca de soluções inovadoras. Então, a gente ganhou esse prêmio. Esse prêmio é um prêmio de reconhecimento nacional, e ele é apoiado aí pela Fundação Brava, Alemã, República.org, Humanize e o CONSAD, Conselho de Administração, não, Conselho Nacional de Administração. Então, a gente teve esse reconhecimento do trabalho que já foi feito, mostrando que a gente está no caminho certo. É um laboratório que é formado por muitas pessoas, né, que tem apoio total tanto do governador como da Casa Civil, agora do Dr. Chagas, né, e das secretarias. Então, é um trabalho bastante colaborativo. E ele tem 3 pilares, né? Os pilares do laboratório, um pilar é a cultura da inovação, é a gente desenvolver, porque a gente acredita que a transformação digital, ela, na verdade, é a transformação das pessoas, não é tecnologia. Se confunde muito, né? A tecnologia, ela é o meio, não é o fim para isso. Então, a gente precisa que existe uma mudança de cultura, de comportamento para que a inovação se estabeleça. É preciso que a gente crie um ambiente adequado
de colaboração e cooperação entre as pessoas. Então, esse é um pilar forte do laboratório, onde a gente desenvolve oficinas, treinamentos, reuniões, né, produz material para desenvolver essas habilidades, novas formas de trabalho junto com as secretarias. Outro pilar importantíssimo é o uso de ciência de dados para tomar decisão, o uso de dados, né? Então, nós desenvolvemos um projeto que é o Big Data Ceará, que é a interseção, a integração e interoperabilidade entre dados e sistemas de todas as secretarias, e apoiar os gestores e os servidores do Estado em utilizarem ciência de dados, se apoiarem na tomada de decisão baseada em evidências. Então, esse é o pilar de ciência de dados. É trazer essa cultura de dados para dentro do Estado, que a gente consiga, para tomar as decisões, usar mais dados e usar esses dados de maneira adequada na tomada de decisão. E o terceiro pilar é o governo digital. Aí entra mais tecnologia, né? Ou seja, como é que a gente leva as novas tecnologias para melhorar os serviços, né? Para criar canais mais dinâmicos entre o cidadão e o governo, como é que a gente acelera o desenvolvimento, como é que a gente torna isso mais barato. Então, entra tanto a parte muito forte do digital, ou seja, de ferramentas digitais, mas também entram outras iniciativas, né, de, por exemplo, mudança de processos de trabalho, né, realocação, né, das equipes, enfim, e atualmente a gente está, inclusive, dentro do laboratório, criando um laboratório dentro de um laboratório que é a experimentação com o cidadão. Em breve a gente vai ter nas ruas essa experimentação feita diretamente na ponta. Então, são esses três pilares que o laboratório atua, né, ele vem trabalhando com as várias secretarias, e o nosso foco da transformação é tornar, né, esse governo acessível, inclusivo, centrado no cidadão. Então, a gente quer mudar essa visão, né? Ou seja, a visão é personalizar os serviços do governo para o cidadão, entender cada cidadão como único, né? E trazer, para isso a gente vai precisar, obviamente, de uma transformação tanto interna como organização, de dados principalmente, né? E levar canais mais efetivos para o cidadão poder se conectar ao governo. E, na base disso tudo, a gente, como eu já tinha comentado, no eixo de dados, de ciência de dados, a gente fazer com que todo mundo dentro do Estado tome decisões baseadas em dados e evidências. Vamos acabar com o achismo, né? A gente agora tem dados, a gente pode coletar esses dados, trabalhar esses dados e fazer com que eles se tornem, né, elementos principais para essa transformação do Estado, melhoria da qualidade do serviço ao cidadão. Conforme eu comentei, né, a gente levar ao cidadão um serviço mais personalizado possível, que a gente entenda cada necessidade, cada realidade de cada cidadão. Então, esse é o nosso objetivo. Então, a transformação digital, a gente trabalha junto aos principais agentes do governo, aqui eu coloquei a ETICE, o IRIS, né, o governo do Ceará, mas várias secretarias, a CEPLAG, Secretaria de Segurança Pública, a Cefaz, a CESA. É um trabalho muito bonito, né, de se ver, porque a gente vê essa integração ocorrendo, né? Ontem mesmo estivemos com a Secretaria da Proteção Social, estabelecendo, né, e desenhando um novo projeto contra a violência, combatendo a violência contra as mulheres, que é um trabalho muito importante. Realizamos um trabalho muito importante do programa Mais Infância, da primeira-dama do governo do Ceará. Então, temos executado vários trabalhos em parceria, né? E a gente entende isso, que o laboratório, ele é o meio para isso, ele é acelerador dessa transformação. Então, esse é o nosso papel, é a gente ser facilitador, né? Ou seja, trazer a cultura, trazer as tecnologias, as metodologias para que a gente faça essa transformação e ajude na ponta. Porque quem, de fato, fará a transformação é quem está na ponta, quem está diretamente atendendo o cidadão. Então, essa é a ideia. Então, a gente faz aqui experiências educacionais, como a gente vai ver, cursos de linguagem simples, faz design thinking, mentorias de inovação, faz o projeto de serviço usando UX, né, experiência com o usuário, fazemos benchmarks, analisamos outros projetos de outros laboratórios de inovação e tentamos trazer essas ideias para dentro do Ceará. A gente faz aceleração de projetos, isso com apoio forte da FUNCAP, né, onde a FUNCAP, através de cientista-chefe, ela permite que a gente traga pessoas capacitadas para dentro do governo, né, pessoas capacitadas em pesquisa, né, porque dentro do governo também temos pessoas bem capacitadas,
mas em pesquisa, de tal forma que a gente possa misturar pesquisa de ponta junto com o domínio do negócio e trazer soluções inovadoras. Então, essa aceleração, através dos recursos, né, do FIT, né, Fundo de Inovação Tecnológica, a gente consegue fazer aceleração. E outro trabalho que o laboratório faz é a construção dessas redes, networking, prototipação de soluções. Então, o laboratório é esse meio, né, esse ambiente onde a gente quer que a inovação, né, possa existir e que a inovação possa se proliferar, né, e o espaço onde o servidor pode ir para lá, ter contato com outras culturas, outras tecnologias, outras pessoas, outros perfis, né, e a gente faça essa mistura e permita, né, e fomente esse trabalho colaborativo, é o que a gente acredita. Aqui só alguns exemplos, né, a gente lançou durante a pandemia, e por isso nós ganhamos aqui o prêmio, né, Espírito Público. Nós colocamos no ar o plantão coronavírus em menos de 2 semanas para funcionar. Essa é a plataforma de atendimento que permitiu um chatbot na ponta, e depois do chatbot permitiu atendimento através, né, de enfermeiros e de médicos. Então, a gente tinha tanto o atendimento automatizado quanto humano. Aí aqui vocês podem ver os números de acesso, né, que a gente teve durante a pandemia. Isso facilitou, né, o atendimento virtual pela saúde. Usamos inteligência artificial, por exemplo, aí é um projeto que a gente executou usando redes neurais para detecção de sintomas a partir das conversas dos cidadãos, né, ou com robô ou com os agentes de saúde. Isso também ajudou a equipe de epidemiologia da CESA também de identificar possíveis novos sintomas e o que a população e os cidadãos estavam sentindo e poder agir em relação a isso. Então, aí a inteligência artificial em prol, né, benefício do Estado. Aqui fizemos também a plataforma de atendimento da Cefaz, né, usando a mesma ideia do plantão coronavírus para a Secretaria de Saúde. Estamos disponibilizando o portal único de serviços do Estado, né, lançamento agora para ser realizado. Criamos o Ceará App, onde conseguimos integrar mais de 40 serviços digitais num único aplicativo, algo que nunca tinha sido feito, e fruto dessa necessidade, né, durante a pandemia, a gente teve que colocar rapidamente um aplicativo no ar para levar informação para o cidadão, para poder fazer os atendimentos de uma maneira mais eficaz. E, aproveitando essa oportunidade, a gente trouxe outros serviços. Então, hoje tem 120 mil downloads, é um aplicativo que está sempre crescendo, né? Então, a gente conseguiu fazer algo que seria muito difícil em tempos comuns, né? Que é criar um aplicativo único do Estado, né? E trazendo todos os serviços, ligando todos os serviços nesse único aplicativo. Isso também em tempo recorde, né? Esse aplicativo ele foi lançado na loja em menos de 2 semanas, né? Foi um trabalho dia e noite para ser realizado e para a gente conseguir levar esse novo canal ao cidadão. Usamos ciência de dados para analisar o espalhamento da doença. Essa é uma ferramenta que foi desenvolvida para a Secretaria de Segurança Pública de análise de manchas criminais, que foi aplicado para análise da mancha de espalhamento da doença do Covid. Então, está sendo, inclusive, utilizado pela equipe de epidemiologia da CESA. Né? Então, é um resultado que a gente teve na segurança pública que pode ser aproveitado para dentro da Secretaria de Saúde. Então, mostra o poder, né, a força de juntar a academia e o governo na criação de soluções. Né? Essa solução ela foi criada a partir das ideias da segurança pública, onde é baseada na teoria, né, do policiamento baseado em hotspots, mas que esses hotspots eles servem para outras áreas, como está servindo agora para a saúde e vai servir em breve para a proteção social, onde nós também estamos fazendo um trabalho, né, de mapeamento de famílias abaixo da linha da pobreza no Ceará, dentro do programa Mais Infância. Então, essa foi uma ferramenta que foi utilizada, customizada especificamente para o coronavírus. Esse aqui é o Observatório de Indicadores Sociais, que estamos também criando para o programa Mais Infância, onde a gente tem todo o georreferenciamento de todas as unidades relacionadas a esse programa. E esse observatório, o objetivo dele é que a gente acompanhe as políticas públicas e a efetividade dessas políticas públicas, além de dar transparência para a sociedade do que está sendo realizado dentro do governo do Ceará. A gente fez inovação em gestão de pessoas, com a criação da Unidade Central de Gestão Estratégica de Pessoas, que é uma mudança de paradigma, onde algumas posições dentro do governo, né, elas não fossem mais por indicação,
mas elas fossem através de um processo de seleção de pessoas. Então, isso foi uma mudança de paradigma grande dentro do governo Camilo Santana. Então, a gente trouxe essa inovação também de como selecionar gestores através de um processo transparente, um processo de seleção baseado no perfil técnico daquele gestor. Temos um grande projeto em linguagem simples, né? Fizemos manuais, oficinas, transformar o Estado, melhorar a comunicação do Estado com o cidadão. Né? Nem tudo é tecnologia, né? Então, usar a linguagem adequada para isso é muito importante. Então, nós fizemos um trabalho, estamos fazendo um trabalho muito interessante com o uso de linguagem simples em vários dos serviços, né? E treinando servidores, criando oficinas para que isso se transforme em uma cultura dentro do governo do Ceará. Fizemos várias oficinas, 36 oficinas, agora mais, né, com mais de 500 servidores capacitados nessas oficinas. Esse aqui é a imagem do laboratório, né? Esse laboratório tem 200 metros quadrados, com mesas, que podem ser usadas por todos do Estado, né? Qualquer secretaria que tenha uma necessidade, né, de ocupar o espaço para fazer atividade com inovação, o laboratório ajuda, promove, né? Então, a ideia desse laboratório é ser aberto para o Estado inteiro, como espaço de inovação. Criamos vários guias, né, que estão sendo utilizados, várias publicações, fizemos vários eventos online também, ao longo desse período, né, e aceleramos muito esses eventos, fizemos eventos em cooperação, nós temos uma cooperação muito forte com laboratórios do mundo inteiro, e mais especificamente, né, do Brasil, né, de São Paulo, Brasília, etc., os principais laboratórios de inovação. E nosso laboratório é um laboratório de referência nacional, né, e temos também fomentado a cooperação com outros laboratórios aqui dentro do Estado do Ceará também, né, como o Tribunal de Contas do Estado, de Justiça, o Ministério Público. Nós temos criado uma rede de laboratórios de cooperação. Aqui são as conexões nacionais e internacionais, estamos estabelecendo uma conexão agora com Portugal, Laboratório de Inovação de Portugal, também fazendo um trabalho em conjunto com eles. Então, existe uma troca muito grande desses laboratórios e com as fundações, e que esses projetos são feitos em conjunto e a gente troca muita experiência. Então, isso é muito rico, essa experiência. Né? Então, aqui eu termino um pouquinho dessa minha apresentação, né, que é falando do Laboratório de Inovação e Dados, e aí eu deixo em aberto aqui para a gente conversar um pouco, né? Legal. Muito bacana, assim, uau, muita coisa e muito resultado relevante, né? Vou ver ali que o Sarata já está em pé aqui querendo fazer alguma pergunta, já vou passar aqui para ele te abrir esses comentários e perguntas para a gente poder desenvolver toda essa enxurrada de projetos e ações interessantes que você trouxe para a gente agora. Vai lá, Sarata. Professor José Macedo, primeiro, prazer em estar aqui com você. Professor, vendo você falar, eu só sei que é um governo estadual, porque eu acompanho o trabalho de vocês há tempo. Mas, se eu fosse de outro lugar, eu poderia jurar que você é um CEO de uma grande empresa privada. O modo como fala, os resultados que foram atingidos, as tecnologias, o conceito de falar em pessoas, em transformação, me parece muito de quem veio da indústria, se é que não veio, mas são conceitos que a gente vê na indústria de um modo geral, e o que é mais fantástico é ver isso sendo aplicado dentro de um governo. Eu imagino que muitas barreiras vocês tiveram que quebrar para chegar onde chegaram, né? Desengessar muitas barreiras que estavam no começo. Eu queria lhe pedir, eu tenho alguns pontos aqui que foram anotados, eu vou fazer algumas perguntas ao longo do caminho, porque realmente é fantástico tudo que você apresentou. Professor, quando você fala, e fala brilhantemente, esse é um evento a gente está falando de inteligência artificial, mas a gente entende, e é fantástico ver, que inteligência artificial não vai existir se não houver um trabalho forte em pessoas. E aí você mencionou, por exemplo, um forte processo na análise um forte trabalho na parte de processos. Você poderia falar um pouquinho mais como é que isso se deu, qual foi a importância nesse projeto todo, a parte de processos, de pessoas, falar um pouquinho mais sobre isso? Perfeito. Obrigado aí pelos elogios, né? Eu quero deixar bem claro, né, um trabalho de muitas pessoas, né? São projetos grandes, né? Um projeto
que eu conduzi junto com a Secretaria de Segurança Pública, envolvia mais de 100 pessoas, pesquisadores, servidores técnicos administrativos, enfim, é um conjunto enorme de pessoas, né? A minha experiência, ele fez a leitura certa. Eu primeiro trabalhei na indústria, depois eu fui para a academia. Então, eu tenho essa visão da indústria bem forte, né? Eu trabalhei quase 15 anos na indústria, na parte de gestão de TI, e depois eu fui até gestor de TI da própria UFC, fui convidado uma época, né? Então, eu tenho essa vivência, por isso que eu acredito que é esse, né, esse elo, né, que as pessoas são fundamentais. O processo, né, isso é outra visão que a gente tem dentro para você resolver que são complexos do Estado, você precisa daqueles 3 eixos que todo mundo repete aí, né? Pessoas, processos, né, e tecnologias. Então, você precisa juntar isso, né? Então, as pessoas treinadas, os processos definidos, né, e as tecnologias que implementam e que podem acelerar esse desenvolvimento. A tecnologia vem depois, né? Então, o trabalho que a gente faz hoje dentro do Estado, né, que eu conduzo os projetos, é uma visão muito de, primeiro, entender exatamente quais são os problemas. Eu percebo muito que dentro da análise, né, e da definição dos processos, às vezes as pessoas definem os processos sem saber exatamente o que estão resolvendo, né? Qual é o objetivo, o que você quer atingir como meta disso, né? Então, todos os processos que a gente desenha hoje, eles nascem inicialmente de um trabalho muito forte na compreensão do problema que a gente está fazendo. Então, a gente desenha, tem uma metodologia para análise de problemas, a gente usa várias metodologias, de fato, uma conjunção de metodologias para entender bem o problema que a gente está resolvendo. E aí, a partir daí, a gente desenha o processo, né? Aí usa técnicas BPM, né? BPMS, ou seja, usa essas técnicas de desenho e modelagem de processos para fazer esse desenho, e a tecnologia ela vem depois, ela vem para você poder melhorar esses processos, automatizar esses processos, né, e você trazer a tecnologia no ponto exato, né? Eu repito aqui um exemplo, que a gente desenvolveu um aplicativo para o policial na segurança pública, né, isso logo no início do projeto, e em algum momento um policial veio conversar comigo reclamando do aplicativo, ele disse, como é que eu posso usar, Macedo, o aplicativo, se eu estou dirigindo uma moto com uma luva, e no sol do meio-dia, né? Eu falei, exatamente, você tem toda a razão, a gente olhou, talvez o policial médio, né? Assim, aquele que fica na rua ou que fica dentro de um carro. Agora, para você, realmente não é adequado. Então, nesse desenho, a gente tenta... aí usa essas técnicas que o pessoal de startup usa, desenho das personas, né? Ver as necessidades, faz todo esse trabalho como se fosse de uma startup, né? De criação de um MVP, para desenho desse processo, e depois a gente insere a tecnologia onde a gente acha que ela pode ajudar, porque nem sempre a tecnologia ajuda. Às vezes ela tem um problema, às vezes você usa a tecnologia e você termina amplificando o teu problema, porque a tecnologia ela é boa para acelerar, automatizar. Mas se você tiver um problema, né, e você bota a tecnologia ali, você pode amplificar. É um exemplo disso, né, que eu utilizo, até pela questão da segurança pública. Se você der uma arma para quem não sabe atirar, é um desastre. Você dá tecnologia para quem não sabe operar, aquilo vai virar um desastre. Então, é a mesma coisa. Se você usar a tecnologia no ponto errado, né, em um processo errado, você vai gerar um desastre. Então, a gente tem vários casos. Então, a gente tenta sempre não se apaixonar pela tecnologia, mas tenta se apaixonar pelo problema. Se eu pudesse responder para você, assim, assim, a gente sempre está olhando o problema e vendo, será que a gente pode resolver esse problema de uma maneira mais simples, né? E qual tecnologia é melhor para resolver isso? Então, talvez isso a gente tenha sucesso, porque a gente não gasta muito tempo criando tecnologias que, às vezes, escondem um problema. Fantástico. Então, não sei se eu respondi a questão, mas... Sim, perfeitamente. Eu tenho mais uma pergunta, que é ligando com um painel que nós tivemos mais cedo, professor. Mais cedo, não sei se o senhor acompanhou o painel de internacionalização, nós tivemos com o pessoal da Angola, e nos foi feito um convite, né?
justamente para atuar na área de agricultura. Você tem algum projeto, já pensam alguma coisa em interligar a Secretaria de Agricultura ou soluções de tecnologia nessa área? Olha, existe o cientista-chefe dessa área, né? O programa cientista-chefe, ele selecionou, hoje eu acho que são 12 cientistas. O professor Tarcísio, que em breve falará aqui, pode me corrigir. Acho que são 12 cientistas-chefes. Existe o cientista-chefe de recursos hídricos e existe de agricultura, se não me engano. Eu sei que já existem projetos nisso. Eu sei que em Quixadá já foi desenvolvido um projeto pela professora Tiziana Linhares, na área de irrigação, usando inteligência artificial, onde ela, através de equipamentos de medição da umidade do solo, ela conseguia saber quais áreas tinham que receber mais irrigação e outras menos. Esse foi um trabalho bem interessante, com publicação, inclusive. Eu conheci esse trabalho particular, até porque a professora Tiziana trabalha na nossa equipe, mas eu acredito que o cientista-chefe ele tem outros projetos nessa área. Assim. Isso é uma coisa até importante destacar, né? Existem muitos projetos. O programa Cientista-chefe é um programa extraordinário, né? Assim, eu quero ressaltar aqui o papel do presidente Tarcísio Pequeno, né, com a visão inovadora, né, e com o apoio do governador também, né, que trouxeram esse programa para o estado do Ceará. E é um programa que hoje todo mundo me pergunta. Toda semana tem alguém perguntando, como é que funciona? Como é que é isso? Como é que vocês conseguem dar resultado? Né? Porque, normalmente, na academia, a gente acha que o resultado, às vezes, é só paper, né? Mas aqui não, aqui o resultado é concreto. Então, assim, existem trabalhos nisso, eu conheço alguns trabalhos, né? Eu conheço o trabalho, por exemplo, do professor Danielo, da UFC, em agricultura com abelhas, que é um trabalho fantástico também, extremamente importante esse trabalho, né? Um trabalho de monitoramento de abelhas para a polinização, que inclusive ele tem um acordo com alguns grupos de pesquisa nos Estados Unidos também. Então, eu conheço alguns desses trabalhos. Tem excelentes trabalhos, né, no Ceará, né? Eu acho que a gente, às vezes, peca em não divulgar tanto, né? A gente, conforme vocês até comentaram no debate de vocês, o Ceará está pronto, né? E tem capacidades enormes aqui para a gente desenvolver, né? Eu acho que até alguém perguntou, não sei se foi o Ricardo, né? O que falta, né? Eu acho que é questão de tempo, um pouquinho de maturidade, paciência. A gente está indo no caminho certo, eu acredito muito nisso. Fantástico, professor. Eu vou fazer uma última pergunta e já passo para os meninos. Como é que você faz essa mágica dessa transformação toda chegar a todas as secretarias? E aí já, se o Tiago puder passar a pergunta que foi feita agora, que piscou aí rapidamente, como é que a gente também consegue, se é que há uma integração para fazer uma transferência dessa tecnologia com os municípios? Perfeito, ótima essa pergunta, viu? Porque a gente está exatamente nesse momento fazendo essa colaboração com algumas prefeituras. Inclusive, tem uma segunda-feira, temos uma reunião com a Prefeitura de Sobral. Já temos a reunião também, já tivemos uma reunião com a Prefeitura aqui de Fortaleza. E a ideia é que a gente possa usar o laboratório como propagador, né? E a gente criar laboratórios de inovação no mesmo perfil nas prefeituras. E outros trabalhos de cooperação que a gente está fazendo é reaproveitar todas essas soluções que nós estamos desenvolvendo, ficarem disponíveis para as prefeituras, né? Então, a gente desenvolveu para a segurança pública, que hoje é um benchmark nacional, esse nosso sistema de segurança pública, que inclusive eu conduzo o projeto do Ministério da Justiça, graças ao resultado aqui no Ceará. Então, isso a gente quer pegar essas soluções que tiveram sucesso, que foram boas, e a gente propagá-las, né? Tanto o uso dessas tecnologias como a transferência, né, desse conhecimento que a gente tem de como fazer esses projetos. Então, a gente já está fazendo isso, vamos estabelecer com o Sobral, né, já estamos fazendo com a Prefeitura de Fortaleza. Então, esse próximo ano é a gente fortalecer essas redes, que a gente acha, né, e acredito, conforme a tua pergunta aí, que faz todo sentido, né, e do telespectador aí, do espectador que estava assistindo a gente, ele está correto, né? Ou seja, a inovação só vai acontecer, a da Miana, né, Alexandre? Só vai acontecer se a gente criar uma grande rede.
A gente criar uma grande rede no Ceará, onde as prefeituras e o governo estejam interligados. Então, isso é um trabalho que já está sendo realizado. Obrigado, professor. Muito interessante, professor. Quando você estava fazendo essa explanação, eu tenho um background também de trabalhar com transformação no setor público, né? Já conduzi alguns projetos em prefeitura, inclusive, de transformação, de modernização, né, administrativa. E quando você colocou lá os pilares do laboratório, ficou muito evidente que, aí uma conclusão que eu tiro, eu gostaria que você comentasse acima disso, que tudo começa no final das contas, tudo começa na transformação de cultura, né? Na criação de uma cultura e na transformação tanto da forma de pensar das pessoas e, consequentemente, na maneira de agir, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tiago, é exatamente isso, cara. Assim, é o que eu acredito, né? Eu acho que você pontuou muito direito, assim, muito claro, né? Assim, que é um ponto importantíssimo. A gente tem que mudar a forma como as pessoas pensam, né? A maneira como a gente, inclusive da própria academia, né? Das nossas pesquisas, né? Às vezes a gente faz pesquisa, mas não se preocupa tanto com o resultado para a sociedade, né? Então, a mudança do próprio servidor, né? Que está ali atendendo o cidadão e que ele pode ser um agente da modificação. A gente pensa muito nisso, né? Que todo mundo pode ser esse agente da inovação. Que você, no seu dia a dia de trabalho, você também pode inovar em pequenas coisas. Eu me lembro de uma apresentação que eu fiz há um tempo atrás sobre inovação, e aí eu falei sobre uma ferramenta muito simples que eu uso, assim, foi sem querer, né? Durante a apresentação, normalmente eu uso esse Chrome, o browser, com muitas abas, né? Não sei se vocês têm esse eu tenho também. Aí a pessoa me perguntou, mas você usa tantas abas? Eu falei, não, mas eu tenho uma ferramenta que me ajuda, chama-se o OneTab, né? Essa ferramenta ela me ajuda a resumir as abas e guardar tudo que eu tenho. Aí a pessoa achou fantástico, e depois de um tempo ela veio para mim e disse assim, olha, você resolveu um grande problema aqui, eu não me lembro qual era a Secretaria de Estado, não me lembro qual era. Um grande problema aqui da Secretaria, que eu tinha que ficar acompanhando aqui os editais, as licitações, e eu sempre perdi os links. Eu agora usei o OneTab e eu organizo lá dentro do OneTab cada conjunto de licitações, as perguntas e as respostas. Inclusive, ela me ensinou como fazer essa organização. Então, assim, é um exemplo clássico, né, onde a pessoa que está na ponta teve acesso a alguma tecnologia, um método, né, se aculturou em alguma coisa nova e pegou aquilo e transformou o trabalho dela. Então, eu acredito exatamente nisso que você falou. Assim, a gente tem que mudar a cultura, a gente tem que mostrar para as pessoas que trabalhando em conjunto, cooperando, é muito melhor do que trabalhar sozinho e que todo mundo pode fazer sua inovação. E a inovação não é só fazer sistema, programa, aplicativo. A inovação está em várias facetas. Né? Ela pode estar na mudança de um comportamento, né? Até na maneira como você fala com o cidadão, na organização, por exemplo, de um posto de atendimento, né? Basta assim, como coloca a cadeira, como se atende, né? Enfim, isso tudo modifica, então tudo pode ser realizado. Inclusive, a gente está fazendo agora aqui, eu até comentei, dentro do laboratório de inovação, um laboratório de experimentação, que a gente vai levar para a rua essa experimentação. A gente quer levar na ponta para entender e levar essas inovações também. Né? Porque não basta só a gente ficar de dentro do governo para fora, a gente tem que estar na ponta para o cidadão. Então, estamos trazendo uma pessoa que tem vivência nisso para construir junto com a gente também. Então é isso, eu concordo com você, Tiago, é exatamente isso, é transformar a cultura, e tudo que a gente puder fazer para transformar a cultura dá muito resultado. Legal. Marcos, tem algum comentário? Tem uma pergunta aqui do Maurício Brito, que eu vou colocar na tela já. Prezado professor José Macedo, os projetos vislumbrados no IRIS são executados de que forma? Isso está falando em relação a recursos, a pessoas, né? São pessoas internas de uma própria equipe ou são parceiros de empresas, contratados? Como é que funciona isso? Ótimo. Muito obrigado, Maurício Brito, pelo comentário. São várias formas, não tem uma forma. Tem contratação direto pelo governo, né, de terceiros, tem contratação de consultores. Dentro do cientista-chefe, eu vou falar com mais propriedade do cientista-chefe. O cientista-chefe escreve projetos,
né, para o governo, e dentro desse projeto, ele pode colocar bolsas, ele pode contratar seletistas, ele pode contratar consultores, ele pode contratar empresas. Tem todas essas rubricas. Então, dentro de um programa do Cientista-Chefe, que tem que ser caracterizado como um programa de pesquisa e desenvolvimento, ele tem que ter essa característica, não pode ser um projeto só para desenvolvimento simplesmente de um software, né? Ele tem que ter a pesquisa. Então, a gente usa muita força do programa Cientista-Chefe para fazer essa transformação. Então, existem vários projetos hoje em dia em execução dentro do Estado, onde dentro desses projetos a gente consegue fazer essa captação, né, e pagamento das pessoas através de bolsas, contratos seletistas, RPAs, etc. É assim que a gente normalmente trabalha. E conta muito com a força de trabalho das secretarias. Então, as próprias secretarias executam projetos com a gente. Nós estamos executando agora projetos junto com a CEPLAG, junto com a Secretaria da Fazenda. Então, o próprio pessoal que trabalha nessas secretarias se junta a gente e desenvolve os projetos em conjunto. Obviamente, com os limitantes que eles têm de pessoal. A gente também faz muito trabalho nesse sentido, né? Juntando as pessoas das secretarias com as pessoas que foram contratadas pelos projetos para trabalharem juntas. Então, é essa maneira. Né? O recurso do FIT, para quem não conhece, é 2% da arrecadação do Estado, é dedicada a projetos de inovação tecnológica. Né? Então, existem os editais de Nova FIT, né? Então, o programa Cientista-Chefe está dentro desse arcabouço. Então, tem bastante recurso para isso, né, que deve ser aplicado em ciência e tecnologia. Muito bom. Inclusive, quem tiver dúvidas relacionadas a esses programas, já vai anotando aí que 17 horas a gente tem aí, né, a participação do próprio professor Tarcísio Pequeno aí, que dá FUNCAP para poder responder e esclarecer dúvidas relacionadas a isso, né? Exatamente. Tem um comentário aqui do Rômulo Alexandre Soares. Rômulo, muito conhecido, grande parceiro. Um dos responsáveis também por estar pela segunda escola de verão aqui, né? Professor José Macedo, parabéns pela sua apresentação e conquistas, que não são poucas, aliás, né? Depois de um ano de implantado o Íris, qual a maior conquista e o maior desafio encontrado? A maior conquista, eu acho que foi durante a pandemia, a gente conseguiu trabalhar de uma forma bem acelerada, né? E aí, aqui eu ressalto bastante o trabalho da Jéssica Moreira, que é a coordenadora do Íris. Ela realmente é uma pessoa fantástica, né, que coordena o laboratório e conseguiu dar a dinâmica necessária para que durante a pandemia a gente atingisse o resultado. Eu acho que o plantão coronavírus, que a gente colocar o atendimento digital, né, automatizado e também com agentes da saúde, né, podendo atender os cidadãos, foi fundamental. O próprio aplicativo Ceará App também acho que foi um grande ganho para o Estado, né, que a gente começa a consolidar os canais de comunicação do Estado, eu acho que é isso. Né, e o próprio estabelecimento do laboratório, né, o laboratório ele realizou muitas coisas, né, a gente ficou até espantado depois que a gente fez o relatório do final do ano, a gente viu, nossa, quantas coisas a gente fez. Graças à grande cooperação que a gente teve com todas as secretarias, o apoio que a gente teve, né? Isso é importante ressaltar, né? Ninguém faz nada sozinho nesse mundo, né? Então, principalmente dentro de um Estado, dentro do serviço público. Então, a gente teve apoio de muitos secretários, aqui eu posso nomear todos os secretários, né, do Estado que nos ajudaram, desde a secretária da Fazenda, a Fernanda, o secretário da Saúde, o doutor Cabeto, o secretário, né, da CEPLAG, o doutor Ronaldo, né, que substituiu por um tempo o doutor Mauro, enfim, todos eles, o apoio completo, né, o secretário da Casa Civil, o Elcio Batista, o secretário Flávio Jucá, o secretário Chagas, que é atual, todos eles deram um apoio total. Então, acho que esse foi o grande ganho. A gente conseguiu que todo mundo se juntasse em prol, né, dessa transformação e da busca, né, dessa melhoria. Então, e o grande desafio que eu acho, né, o Rômulo, o grande desafio para mim é continuar esse trabalho com a mesma velocidade, né, continuar estendendo esse trabalho para as prefeituras agora e envolver mais as secretarias ainda. Então, a gente escalar, né,
fosse uma startup, né, Rômulo? Escalar. A gente está tracionando, vamos usar aí os termos que você conhece melhor do que todo mundo. Estamos tracionando, né, vamos dizer, o laboratório, mas a gente precisa escalar. Eu acho que esse é o grande desafio para os próximos anos do laboratório. O time com certeza é um time de primeira, né, que está no laboratório. Inclusive, Jéssica Moreira, que era para estar aqui com a gente no painel, infelizmente ela adoeceu, não pôde participar, né? Então, enfim, melhoras aí que a gente deseja aí para a Jéssica, né? E temos aqui, então, de volta Ricardo Liebman na tela. Ele quer fazer uma pergunta também. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Muito obrigado. Grande prazer. Eu assisti toda a apresentação, mas estava ouvindo somente. Mas não pude deixar de registrar a grande participação que você teve no Iracema Digital. Nós, desde o início, acompanhamos o seu desempenho como cientista-chefe, começando pela área de segurança, onde fez aquele programa maravilhoso. Teve conosco lá, né, e fizemos a apresentação lá no primeiro encontro de verão lá em Canoas, né, com a Luísa Lira, acho que o senhor não pôde ir. Fez uma palestra para nós na FIEC, né, foi um entrevistado na FIEC, e tem sido uma referência nesse programa cientista-chefe, tanto que foi alçado à posição de cientista-chefe do governo do Estado, não só de uma secretaria, né, como ícone de sucesso dos programas de cientista-chefe do Ceará. A minha pergunta é o seguinte: mudança de cultura acontece lentamente, né, normalmente, e você tem que provar muitas coisas, né, e há uma rotação de gestão no governo. Como é que fica isso? Como é que o senhor está sentindo esse processo de aceleração da colheita das boas práticas e das boas ofertas que já foi levado para o governo do Estado? Como é que o senhor, depois desses 2 anos que está nesse projeto, um pouco mais, né, 2 anos e pouco, como é que... Estou entrando no 4º ano agora. Pois é. Como é que está sentindo... O primeiro cientista-chefe, eu fui o primeiro da lista. Exatamente. Serviu para referendar que era uma grande ideia, né? Então, como é que está sentindo essa aceleração dentro do governo? Como é que o secretário novo chega? Como é que o corpo técnico mais antigo do governo recebe essas ideias de inovação aceleradas que o senhor está levando? Excelente questionamento, né, Ricardo? Você tinha até comentado no bloco anterior, eu estava assistindo aqui, sobre o que a gente precisa, né, para o Estado, né? Aí eu até disse aqui, a gente precisa um pouquinho de paciência, sabe? Porque exatamente, né, a transformação de cultura leva tempo. Perfeitíssimo isso, a tua visão, né? Ela leva tempo, né? Mas a gente percebe um detalhe aí interessante, sabe? A gente percebe que quando a gente acha aquelas pessoas com a visão inovadora dentro do Estado, e a gente consegue aproximar elas e criar uma rede entre elas, a gente acelera muito mais rápido. Então, foi engraçado, sabe, que não foi nada muito planejado, mas a gente criou o laboratório, fez os primeiros eventos, e aí começaram a vir pessoas das secretarias, inclusive do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Saúde, e algumas outras secretarias falando, não, eu gostei, eu quero trabalhar aqui. E essas pessoas hoje, elas são os nossos pilares, né, que fazem essa conexão com as secretarias e levam essa cultura. Então, a gente ficou muito surpreso que a gente achou que ia ser mais devagar, mas, de fato, ele está sendo mais acelerado do que a gente estava imaginando. Agora, de qualquer forma, se você olhar aquele gráficozinho lá de inovação, né, que você tem os early adopters, né? Você começa com os early adopters, quando você lança uma inovação, né, tem um cara que quer de início, e tem um cara lá no final que nunca vai querer, né? A minha mãe que não usa, nunca vai querer usar o celular, não usa. Meu pai usa tudo, minha mãe não usa. Então, meu pai é o early adopter, que ela... Late adopter. Eu acho que a gente tem que encarar um pouco como isso. A gente vai ter, dentro do Estado, aquelas pessoas que vão comprar logo a ideia, né, que são essas pessoas que elas próprias se ofereceram.
Então, a gente tem até o exemplo de uma pessoa do Corpo de Bombeiros que, quando viu, quis vir para cá e já está acelerando dentro do Corpo de Bombeiro com ideias. Pessoa também fantástica, que trabalha com a gente no laboratório. Então, essas pessoas já estão aparecendo e estão acelerando, né? Isso a gente vê em várias secretarias. Em várias secretarias a gente já identificou e essas pessoas estão trabalhando com a gente. Então, vai ser aquela curva. Eu acho que, num segundo momento, nesse próximo ano, os outros, a gente vai ter mais gente comprando essas ideias e entendendo que o trabalho não é só um trabalho de TI, né? Não é só TIC. Né? É um trabalho que envolve mudança de cultura, né? E que as pessoas podem colaborar. Então, uma coisa que a gente tem feito bastante, Ricardo, é tentar mostrar para as pessoas que elas que fazem a mudança, né? O IRIS não está para querer mudar todo mundo, né? Não querer mudar o trabalho, mas que a própria pessoa pode trazer a mudança para o próprio trabalho, né? Então, aí tem vários tipos de oficina, não só de aculturamento, de inovação, mas até de propósito de vida, né? Porque a pessoa, às vezes, está dentro do serviço público e perdeu o seu propósito. Né? Então, a gente acha que o trabalho da inovação também é trazer um novo propósito, né? Entender o papel dela como servidora e tudo mais. Então, isso a gente também faz esse trabalho. Então, vocês têm algum grupo de trabalho conjunto entre todos os cientistas-chefes? Tem reuniões periódicas, planejamento conjunto, essas coisas, para que os mais antigos, os mais experientes levem informações e conhecimento para os novos? Temos. O professor Jorge Soares, que é da UFC e é o atual diretor de inovação da FUNCAP, ele faz isso com bastante qualidade, sabe? Ele junta, com frequência, a gente tem reuniões com os cientistas-chefes, que a gente mostra os resultados, e ele promove muita interação. Eu agora, por exemplo, já estou trabalhando com o cientista-chefe da educação, o professor Jorge Lira, num trabalho que a gente tem que entregar, inclusive, semana que vem, para o governador, que é para definir onde serão colocadas as próximas escolas de tempo integral. Então, a gente está juntando dados, né, e com o apoio do doutor Elano, da SUPESP, nós estamos trazendo dados da Secretaria de Segurança Pública, junto da Educação, para poder fazer esse trabalho. Eu tenho um trabalho com a doutora Márcia na proteção social, são programas de suporte aos jovens dentro das escolas. Então, assim, a gente vai promovendo essas interações entre cientistas para eles trabalharem em conjunto, terem projetos em conjuntos. Essa é a segunda fase. Mas isso é feito com bastante qualidade pelo professor Jorge e pelo próprio professor Tarcísio. Eles mantêm essa interação frequente entre a gente. Então, a gente conversa bastante. Com o professor Soares também, a gente tem interação, enfim. É um trabalho... Eu acho que essa é a segunda fase do programa Cientista-Chefe. A gente trabalhar mais em rede. Isso já está acontecendo. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Perfeito. Estamos caminhando, né, Marcos, para o fechamento do nosso painel, né? Exatamente. Esse painel aqui falando sobre transformação digital no governo do estado do Ceará, com esse case belíssimo do Laboratório IRIS, apresentado aí também de forma super digna aí pelo professor José Macedo, cientista-chefe aí, que lidera toda essa iniciativa que tem, né, trazido, já trouxe bastante resultados e certamente ainda vai trazer muitos outros, né, pelo que a gente pôde ouvir também um pouquinho agora. Então, mais uma vez, muito obrigado. Isso aí, Obrigado, doutor Macedo. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Deixa eu só deixar uma dicasinha aqui para os ouvintes aqui, rapidinho. Sim, por favor. Tem um livro que eu estou lendo que eu acho interessantíssimo, acho que todo mundo seria interessante ler, quem gosta de inovação, né? Ele chama-se o livro... Posso botar a capa dele aqui? Porque aí fica mais fácil para as pessoas. Pode. Vocês estão olhando a minha tela aqui? Deixa eu pôr ela de volta aqui. Então, esse é um livro... Bom, esse livro é bom. Legal. Esse é Os Inovadores, de Walter Isaacson. Né? Ele fez a biografia do Steve Jobs e do Albert Einstein. E ele conta a jornada digital, né? Desde a Ada Lovelace até o Steve Jobs, Bill Gates e essa geração mais atual. Então, ele fala dessa jornada. E uma coisa assim, que eu acho que é interessante dessa biografia da Revolução Digital
é que ele fala que o seguinte, né? Apesar deles falar desses gênios, na verdade, a inovação ela não aconteceu só pelos gênios, né? Eles foram marcadores, mas aconteceu pela cooperação, pela integração com as pessoas. É um pouco que a gente está fazendo, é um pouco que o Iracema, né? Um pouco não, bastante que o Iracema está fazendo hoje aqui, né? Juntando as pessoas para que elas trabalhem em cooperação. E essa foi a grande, né? O grande segredo da inovação, da revolução digital foi isso, fazer com que as pessoas se cooperassem, né? As pessoas pudessem trabalhar em conjunto para gerar as inovações. Então, a inovação é gerada a partir dessa mistura. E eu acho que o trabalho de vocês, do Iracema, é fundamental para isso. Parabéns, Ricardo. Parabéns pela equipe organizadora, pelo trabalho magnífico que vocês estão fazendo aqui pelo Ceará. Muito obrigado, doutor.